a cada um segundo as suas obras. Esta afirmação de Jesus nos parece justa. Afinal, nos diz que cada qual receberá como retorno o que tiver feito. Este seria o sentido desta expressão, a cada um segundo suas obras. Ora, nada mais justo do que recebermos, pela lei do retorno, aquilo que construímos. Quem já não ouviu, né? Que Deus lhe dê em dobro tudo que me fizeres? E isso, é claro, nos parece justo. Mas de que maneira essa justiça se estabelece? Que mecanismo coordena a distribuição dessa justiça? Numa análise mais precisa, nós concluímos que essa sentença de Jesus, nesta sentença, inclusive, estão sintetizadas todas as leis que regem as questões ético-morais. As consequências dos atos se dão de forma direta e natural, sem intermediários. O que fazemos, de bem ou de mal, recebemos de volta em algum momento no futuro. Então, é sempre pertinente nos perguntarmos: quando pensamos nisso, ficamos esperançosos ou receosos quanto ao nosso futuro? No Sermão da Montanha, Jesus nos fala das bem-aventuranças, que nada mais são do que maneiras pelas quais nós podemos nos aproximar da divindade, maneiras pela qual nós podemos nos melhorar, nos aperfeiçoar. São atitudes que seriam ideais. Nem sempre a gente consegue praticá-las, nem sempre conseguimos estar à altura dessas atitudes. Mas quando nós nos esforçamos para alcançá-las, nós estamos também nos aperfeiçoando, nos melhorando. Com certeza, ao nos guiarmos pelas palavras de Jesus, seremos pessoas melhores no fim de cada jornada. Seja essa jornada de 1 hora, um dia, uma semana, um mês, um ano ou uma vida toda. Estas atitudes, elas são o caminho seguro para que nós possamos nos tornar seres humanos melhores. Mas o que Jesus queria dizer? O que Jesus quis dizer com essas bem-aventuranças? Bom, primeiro que Jesus, ele é um dos modelos mais perfeitos para nos servir de guia para todos os homens, para a humanidade em si. Ele é o alvo no qual todos nós deveríamos nos espelhar, todos nós deveríamos nos esforçar para atingir. Jesus vem nos dizer também, vem nos falar sobre a aplicação da lei de causa e efeito. Ou seja, nada ocorre por acaso. Nada ocorre sem que tenha antes uma causa. Tudo o que fizermos, as nossas ações e atitudes, elas têm consequências. E nós temos sempre a responsabilidade sobre as nossas ações. Jesus também nos revela a lei de merecimento. Na realidade, nós falamos em merecimento por falta de um melhor termo. Mas não é nada mais do que a consequência das nossas ações. Assim, as boas ações correspondem boas consequências. E as más ações, nós colheremos consequências ruins. E tudo isso não é castigo divino, ira da providência, nada disso. Ele é apenas a consequência natural dos nossos atos. Mas como nós não temos um termo melhor, nós chamamos de merecimento. Ou seja, se eu fiz coisas boas, eu mereço coisas boas. Se eu fiz coisas ruins, eu mereço coisas ruins. É uma simplificação, mas serve para a gente mais ou menos ter uma ideia do que seja isso. O que define a sorte futura de todos nós são as obras e não a fé. Quem acha que basta acreditar, certamente faz uma ideia bem pobre da justiça divina. Não basta acreditar. Não basta o sentimento
passivo. Não basta pensar, tudo vai ficar bem, Deus vai prover, é a vontade de Deus. Não, é necessário se partir para a ação. É necessário botar as mãos à obra e realizar as ações. É necessário sair da intenção e partir para a ação. Quem nunca ouviu aquele ditado, né? De boas intenções o inferno está cheio. Nada mais é do que o resumo da lição de que se necessita partir para a ação, não ficando só na intenção. Mais importante do que pensar e crer é o fazer, tomar atitudes, tomar ações para concretizar as nossas intenções. É necessário que se parta para a realização, se deixe a vida contemplativa para lá. Afinal, é de ações que se faz o mundo, e é de ações que se faz o conhecimento e o nosso aprendizado. Se nós refletirmos um pouco, as dificuldades que nós enfrentamos e que nós encontramos na vida, elas são apenas situações que nós ainda não aprendemos a resolver. Quando as situações ainda são desconhecidas, isso nos traz insegurança. Como não conhecemos o que temos pela frente, naturalmente vamos ter maiores dificuldades em resolver os problemas, pois nunca os enfrentamos antes. Então é natural a dificuldade enfrentada. Sempre que enfrentamos uma situação pela primeira vez, a dificuldade é inerente, por conta do nosso desconhecimento. Essas situações nos pedem conhecimento. Quando a gente faz associações com outras situações já passadas, que sejam parecidas, assemelhadas, nós podemos definir novos conhecimentos. Nós construímos esse conhecimento a partir destas experiências que já tivemos previamente. Com isso, nós criamos sabedoria. Nós construímos um novo conhecimento que vai nos permitir enfrentar estas situações de maneira mais fácil. Para nos conhecer na relação com o outro ou nossa visão do mundo, nós precisamos nos aprimorar. E para superar as dificuldades, é necessário determinação. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, elas permanecem. Mas entre elas, Kardec e os Espíritos já falam há muito tempo, a mais excelente delas, a maior delas, é, sem dúvida, a caridade. Porque a caridade nos permite ter empatia, nos identificarmos com o nosso semelhante. Nós nos condoemos das dificuldades que o nosso semelhante passa. Nós nos alegramos pelas conquistas dele. A caridade faz com que a gente parta da contemplação para a ação. A caridade, ela nos impele à ação, nos impele a estender a mão para ajudar o nosso irmão, para ajudar o nosso próximo. E, consequentemente, por ser uma atitude positiva, proativa para o bem, nos traz também boas consequências, até mesmo no nosso próprio aprendizado. Nós caminhamos nessa trajetória que se chama evolução. Nós estamos sempre evoluindo. De acordo com o esforço empreendido, nós estaremos mais próximos ou mais distantes do programa a ser alcançado, do alvo pretendido. Quando nós desenvolvemos essas nossas habilidades, essas nossas características, amor, inteligência, livre-arbítrio, nós encontramos sabedoria, o que evita o sofrimento e a dor, pois nós vamos enfrentar as situações com maior conhecimento, com maior sabedoria. Evitaremos aquelas situações que nos trazem sofrimento, que nos trazem más consequências, e procuraremos aquelas situações que nos trazem boas consequências. Então, com sabedoria, até por sabedoria, nós tentaremos sempre fazer o bem, porque sabemos que o bem nos traz boas consequências. Então,
A nossa obra será sempre voltada, sempre para o bem, quanto mais conhecimento nós tivermos. Através do nosso livre-arbítrio, nós fazemos escolhas. E essas escolhas geram consequências. As consequências, elas geram discernimento. Por quê? Porque eu fiz uma escolha, eu tomei uma atitude, eu gerei uma situação e essa situação teve uma consequência, boa ou má. Mas essa consequência vai me trazendo aprendizado. E com isso, aumenta o meu discernimento. Eu consigo saber qual é o caminho do bem e qual é o caminho do mal. Consequentemente, até o meu livre-arbítrio aumenta, porque eu tenho maiores condições de decidir. Afinal de contas, o livre-arbítrio ele é tanto maior quanto maior sabedoria e discernimento eu tiver. Isso é fácil de nós entendermos. Ninguém vai entregar a chave do carro para o seu filho de 5 anos de idade, que não tem responsabilidade nem discernimento para dirigir. Então, à medida que evoluímos, nós fazemos essas escolhas que geram consequências e, ao analisarmos as consequências, geramos discernimento. E o discernimento, ele cria uma escala de valores que determina a conduta moral. Então, como falamos, através do livre-arbítrio nós fazemos escolhas. Essas escolhas geram consequências, que geram discernimento, que aumenta assim a sabedoria e aumenta meu livre-arbítrio. Uns caminham mais rapidamente, de maneira célere, rápida, com determinação. Outros vão mais lentamente, mais morosamente, levando séculos a mais. Alguns estacionam nas inferioridades, como a preguiça, a acomodação, a indiferença, os vícios, o desamor. Porque é sempre mais fácil achar um culpado. Deus, a sociedade, o marido, a esposa, os filhos, a sogra, ou o governo, ou alguém, ao invés de ter que contar consigo mesmo, tendo que assumir a responsabilidade, tendo que olhar para si mesmo. Uma das coisas que nós humanos somos mestres é em jogar a culpa para os outros. Nós geralmente atribuímos, terceirizamos a culpa. Ah, o negócio não deu certo porque o governo não permitiu, porque o meu concorrente foi mais esperto, porque eu fui passado para trás, porque o meu funcionário não fez o que tinha que ser feito, porque eu dei azar. É sempre mais fácil terceirizar a culpa. No momento que nós começamos a assumir as responsabilidades sobre o que fazemos, a coisa muda de figura. Porque nós passamos a não mais jogar a culpa para ninguém. Até mesmo nós passamos a eliminar da nossa mente a ideia de culpa. Não existe culpa, não existe pecado, não existe culpa. Existe responsabilidade. Se eu quis fazer uma coisa e isso não deu certo, a culpa não é da sociedade, a culpa não é de Deus, a culpa não é do destino, não é do horóscopo, não é de ninguém. Ninguém tem culpa, mas eu tenho responsabilidade. Então eu tenho que analisar e ver, talvez eu tenha escolhido um momento errado, talvez eu tenha escolhido o alvo errado, a maneira errada de fazer as coisas, ou talvez aquilo simplesmente não deveria ser feito. Eu tive um erro de julgamento. Eu errei meu julgamento. À medida que nós começamos a assumir a responsabilidade sobre o que nos acontece, nós começamos a crescer como pessoas e acontece alguma coisa que é muito legal da gente ver depois. É que aquelas pequenas irritações, pequenas consequências do dia a dia que antes nos tiravam a paciência, nos tiravam o sono e tudo mais, elas não nos atingem mais da mesma maneira. Nós recebemos o baque, mas nós analisamos a situação e vamos ver como resolvê-las. Consequentemente, nós saímos da situação difícil muito mais rápido, de maneira muito menos traumática e de maneira muito melhor. Nós crescemos, nós aprendemos. Cada dificuldade que nós enfrentamos, nós aprendemos muito mais.
Ao passo que a culpa é passiva. Nós jogamos a culpa nos outros. Enquanto a gente joga a culpa nos outros, eu não preciso analisar o que aconteceu, pois a culpa não foi minha. Eu fiz tudo certo. O governo, a sociedade, Deus, a providência, o horóscopo, a conjunção dos planetas, isso foi o que não deixou que a minha intenção se concretizasse. E com isso, como terceirizo a culpa, eu não aprendo. Ao passo que quando eu assumo a responsabilidade, eu aprendo. E rapidamente eu começo a analisar como sair daquela situação difícil. E, consequentemente, as consequências dos meus atos vão ser melhores, porque eu faço as coisas com mais discernimento, com mais sabedoria, com mais conhecimento. E qual é o ensinamento de Jesus? A cada um segundo as suas obras. Nós precisamos superar o medo do fracasso, o medo de assimilar coisas novas. Precisamos superar indecisões, desilusões. Isso exige uma atitude proativa. Isso exige deixarmos de lado a culpa e trocarmos por responsabilidade. Por isso Jesus fala: a cada um segundo suas obras. O mérito ou demérito da nossa felicidade pertence única e exclusivamente a nós. Nós somos os protagonistas da nossa vida. Nós somos os artífices da nossa própria felicidade ou infelicidade. Então, aquele mérito ou demérito da nossa felicidade, o que nos acontece, na realidade, ele pertence à responsabilidade única e exclusivamente a nós. A maneira como nós vamos enfrentar as dificuldades só depende de nós. Claro que existem dificuldades que são muito mais pesadas do que outras. Mas não é por causa disso que nós vamos simplesmente nos largar, deixar de tomar uma atitude, deixar de seguir adiante. Nem tudo está na nossa esfera de ação, na possibilidade de nós evitarmos. Mas, se não podemos evitar, a maneira como vamos tratar com isso e como vamos superar isso sim, isso nos pertence única e exclusivamente. Como nós vamos lidar com aquela situação, isto é algo pessoal e intransferível. A vontade é que é a determinação do espírito imortal. E ela nos liga à construção do campo do bem através do discernimento, atingindo sabedoria. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. O mal é tudo que se afasta da lei de Deus. E as leis de Deus, a gente costuma dizer, né? Deus é sabedoria e amor, a inteligência suprema do universo. Mas aonde estão essas leis de Deus? Será que está no pastor que prega na igreja, no padre? Será que está no rabino pregando na sinagoga? Será que está no muezim pregando na mesquita? Será que está naquele guru iluminado? Aonde estão essas leis de Deus? Alguém vai dizer assim: ah, mas é claro, isso é óbvio, não é? As leis de Deus estão nas tábuas da lei, os 10 mandamentos. Será? Mas e quem não segue o cristianismo? Quem não segue uma religião judaico-cristã? Será que ele é um infeliz? Ele não tem acesso às leis de Deus? Porque ele não teve acesso a uma educação judaico-cristã e não teve acesso aos 10 mandamentos? Então ele não tem acesso às leis de Deus? Um índio, um selvagem, ele não tem acesso às leis de Deus? E na realidade, se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, essas leis estão em toda parte e são acessíveis a todas as criaturas. E aonde estão essas leis de Deus? Na realidade, as leis de Deus estão na nossa consciência. Dentro da nossa consciência, nós sabemos
o que é o bem, o que é o mal, pelo menos instintivamente sabemos, por mais desconhecimento que nós tenhamos, por mais falta de cultura, por mais falta de conhecimento, nós sabemos instintivamente o que é uma boa ação, o que é uma má ação. Fazer o bem é se integrar a essa lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E Deus nos dá, a todos os espíritos, a inteligência para discernir. E Jesus já nos deu medida certa, dizendo: não façais aos outros o que não quereis para ti. Esta é uma lei básica que independe de religião, de credo, de iluminação, de sabedoria. E é uma lei que nós encontramos em praticamente todas as religiões, ditas quase sempre de uma maneira muito semelhante. Então nós concluímos que isso não é privilégio só de quem é cristão, por exemplo. Se nós formos pesquisar em todas as religiões, existe essa mensagem. Até nas religiões mais primitivas, dos selvagens, dos índios, dos aborígenes, tem lá essa ideia até impregnada na consciência de todo mundo. Não faça aos outros o que não quereis que façam para ti. Ou seja, como Jesus já falava, amai os próximos como a ti mesmo. Toda a lei está contida nisso. Então, se nós não conseguirmos aprender nada mais, só isto nós podemos apenas ouvir a nossa consciência. Nós não precisamos sequer aprender, porque isto está escrito na nossa consciência. Não fazer aos outros o que nós não queremos para nós. Vamos além ainda. O que dizer do operário que somente visitasse a porta da sua oficina, louvando-lhe a grandeza? Oh, que oficina bonita! Que beleza! Admirando, mas sem se dedicar ao trabalho. O que dizer de um navio fantasticamente equipado, maravilhoso, mas que vivesse indefinidamente no porto sem navegar? Por incrível que pareça, existem milhares de pessoas, que se dizem crentes no Evangelho, crentes em Jesus, crentes na Boa Nova, que estão nesta lastimável condição. Creem, adoram, consolam-se, todavia não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias, mais nobres, mais evoluídas, com maior discernimento, com maior conhecimento. Já se precavendo contra males semelhantes, Paulo afirmou: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Essas palavras de Paulo já nos mostram que o arrependimento é útil de vez em quando, sinal de teimosia e viciação. Mais do que nos lamentarmos pela culpa, nós temos que assumir a responsabilidade e colocar mãos à obra e irmos adiante. Porque a culpa ela é paralisante, ela é passiva. A pessoa que se culpa joga a culpa para os outros, culpa os outros e fica na autocomiseração, fica se lamentando e nada faz, não sai dali. Já aquele que assume a responsabilidade pelo que faz, ele para, analisa o que fez, analisa as consequências e vê se as consequências são boas ou são más. Independente se forem boas ou más consequências, tira conhecimento daquilo ali, constrói um novo conhecimento. E se forem más consequências, essa pessoa ela vai procurar maneiras rápidas de resolver aquela situação. Então, mesmo para quem pratica ou para quem sofre as consequências, a responsabilidade ela é muito melhor porque ela é ativa, ela é dinâmica.
Nós temos que ser como uma candeia viva, né? Que a nossa existência possa ser como uma candeia viva, onde as experiências que nós amelhamos, elas possam ser compartilhadas, iluminando a todos nós, que à medida que nós compartilhamos as nossas experiências, nós espalhamos esse conhecimento, nós ajudamos o nosso próximo a construir conhecimento e também a evoluir. Nós precisamos acreditar em Jesus quando ele diz que para que tenhamos vida em abundância, nós precisamos agir, construir no campo do bem. Fazendo, errando, acertando, mas construindo sempre no campo do bem. Tentando acertar, tentando sempre fazer o bem. Podemos errar, é lógico, mas nós vamos corrigir, vamos refazer e vamos acertar. Para isso, nós precisamos agir. Então nós precisamos acreditar quando Jesus diz que para que a gente tenha vida em abundância, a gente precisa agir. Determinação é uma força interior manifesta, é ativa, uma vontade resoluta, forte, acompanhada de uma fé inabalável, que nos capacita a encontrar sabedoria, esperança, tendo novos recursos de vida. Começar de novo em qualquer circunstância. Seja na perda de um ente querido, uma doença, um revés financeiro, uma nova formação profissional. Nem tudo o que nos acontece, nem tudo é responsabilidade nossa o que nos acontece. A perda de um ente querido, por exemplo, a maior parte das vezes não é responsabilidade nossa. É o transcurso natural de uma encarnação. Todos nós vamos chegar ao final de uma encarnação. Todos nós vamos passar pelo momento de desencarne. E quando isso passa, é lógico que nós, se formos no caminho do bem, no caminho reto, deixaremos saudade. Muitas pessoas sentirão a nossa falta, assim como os nossos entes queridos. Quando eles partem, quando eles se vão, nos deixam saudades, nos deixam, às vezes, a partida é abrupta, ou num acidente, ou vítima de violência, ou uma coisa assim, é algo que nos dói, e nos dói profundamente. Não é nossa responsabilidade isso que aconteceu. Uma doença, um revés financeiro. Eu coloquei minhas economias num investimento, num banco, e o banco quebrou. Ou roubaram. Enfim, não está na minha alçada de responsabilidade. Eu não consegui fazer nada, era impossível fazer qualquer coisa para evitar isso. Então ocorreu. Então eu não tenho responsabilidade sobre o que ocorreu, mas eu tenho responsabilidade em como enfrentar este revés, em como enfrentar esta circunstância, como seguir adiante e começar de novo em qualquer circunstância. Isto é responsabilidade minha. Então, para isso, a gente precisa agir. E se tivermos essa vontade resoluta, acompanhada dessa fé que nos capacita a encontrar sabedoria, esperança, nós vamos conseguir enfrentar essas circunstâncias, superar essas dificuldades. A fé não só move montanhas e consola os corações, como nos dá sempre uma força fantástica para enfrentar as situações. A fé é uma mola propulsora tão grande que muitas vezes nós vemos pessoas realizarem coisas que nós, na falta de melhor explicação, classificamos como verdadeiros milagres. Mas é a força da fé fazendo com que essa pessoa consiga superar uma dificuldade. E nós podemos dizer que, digamos assim, o que poderia dizer assim, o código, né, para a vida futura, para que possamos ter uma vida futura melhor, se resume basicamente em 3 princípios. O sofrimento, ele é inerente à imperfeição. Quanto mais imperfeitos nós formos, maior será o nosso sofrimento. Por quê? Porque somos menos capazes de superar as adversidades.
Quanto mais imperfeitos nós somos, menos conhecimento nós temos. Então, nos é muito mais difícil superar as adversidades. Sofremos mais por causa disso. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta que dela resulta, traz consigo o próprio castigo, nas suas consequências naturais e inevitáveis. Assim, por exemplo, a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta do indivíduo. Na realidade, nós somos, a gente tem aquela ideia de que somos punidos, né? Existe um dogma na igreja, um ditado na igreja que diz que nas religiões que somos punidos naquilo que pecamos. Bom, na realidade, existem duas notícias aí, uma boa e outra ruim. A primeira boa notícia: Deus não pune ninguém. A segunda é uma má notícia: Deus não pune ninguém. Ou seja, na realidade, nós sofremos sempre as consequências das nossas atitudes. Nós somos os juízes e executores das nossas próprias faltas. Lá no Pai Nosso tem, né? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Às vezes a gente passa por essa frase batido quando reza o Pai Nosso. Mas vamos pensar no poder do ensinamento desta frase. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, não há aqueles somos punidos no que pecamos. Não! Na realidade, Deus não diz, olha, eu vou te punir com tanto porque tu fez tal coisa. Não existe isso. A nossa consciência nos exige isso. E a medida da nossa punição é a medida que nós aplicamos no outro. Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo do meu irmão. Então, se eu perdoo o meu próximo, quanto mais rápido e quanto maior for o meu perdão para aquela pessoa que me ofendeu, para o meu próximo, mais eu vou ser perdoado e eu vou receber o perdão. Quanto mais rigoroso eu for com o meu irmão, mais rigoroso serei comigo mesmo. A minha consciência vai me cobrar. Então a punição é a medida que eu puno o outro. Eu sou julgado na medida que eu julgo o meu próximo. E a medida sou eu mesmo. Então, mais uma vez, nós temos a prova de que é a nossa responsabilidade que nos dá as consequências das nossas obras, para o bem ou para o mal. E o terceiro princípio seria que como todo homem, todo espírito que está evoluindo, ele pode se libertar das imperfeições, desde que o queira, ele pode igualmente anular os males consequentes e assegurar a sua felicidade futura. Ou seja, eu faço o bem, eu vou ter o bem. Se eu tenho atitudes que geram más consequências, é o que eu vou ter como retorno. Não existe justiça mais precisa do que essa, que eu vou receber aquilo que eu fiz. Então, quando a gente novamente nós formos rezar o Pai Nosso, por exemplo, quando chegar nesta parte, vamos pensar muito bem nessa parte. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido.
Vejam bem, eu não estou pedindo o perdão pelo perdão. Eu estou pedindo a Deus que me perdoe e que me julgue e que tenha comigo a mesma atitude que eu tenho com o meu semelhante. Então, isto resume muito bem isto, a cada um segundo as suas obras. Porque é a medida do que eu fizer, é a medida do que farão para mim. Por isso, Jesus, lá atrás a gente já falou, Jesus bate tanto nessa tecla. Não faça aos outros o que não queres que façam para ti. Porque a medida com que medirdes será a medida com que fores medido. Não existe lei mais justa, não existe prova maior da sabedoria e do amor divino. Muito obrigado e que Deus nos acompanhe.